pessoas, sejam bem-vindos ao Psicologia e Cultura Pop e hoje eu vou fazer a resenha do livro que faz parte dos livros que eu estou lendo agora no ano de 2017, o livro do João Marcelo Furlan, Flaps, 6 passos para acelerar resultados e decolar a sua carreira com a liderança adaptável. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, no Psicologia e Cultura Pop, e me seguir nas redes sociais e também dar uma olhada lá no meu blog. Os links estão aqui na descrição do vídeo, certo? Então, esse livro, ele me motivou, eu comprei ele pela capa, tá? Eu olhei a capa, achei muito fofa, achei o design dele muito interessante e isso me deu duas impressões. Primeiro, que o João Furlan teve um cuidado muito bom na hora de pensar a estética do livro, na editoração dele. Ele ficou com uma pegada bem jovial, então me deu a entender que ele não falaria de liderança de uma maneira engessada, de uma maneira dura. E segundo, me mostrou que ele tem uma cabeça aberta e que ele tem uma cabeça voltada para algumas linguagens visuais que estão rolando aí na internet, que a gente vê em alguns canais, em alguns blogs, em algumas redes sociais de alguns empreendedores do momento. Do que o livro fala, qual é o assunto geral do livro? O livro é um guia para líderes, e aí líderes, ele deixa bem claro no livro que ele não está se referindo a líderes apenas como gestores ou SEO de uma grande empresa, tá? Líder para ele é a pessoa que precisa gerenciar uma equipe, que precisa articular uma equipe. E ele é um guia para líderes, mas líderes em que momento? Líderes que estão em um momento de profundo aceleramento, de profunda transição, de mudança muito rápida, e o líder tem que se adaptar a essas mudanças. E isso me chamou muito a atenção em razão do que eu tenho trabalhado agora, que eu estou trabalhando com tecnologias, com trabalhos mediados por tecnologias digitais. E as tecnologias digitais é um contexto em que o cenário muda muito rápido, a configuração do trabalho muda muito rápido, e me pareceu algo extremamente interessante relacionado a isso. Eu escolhi também o livro, eu esqueci de falar, porque eu trabalho com orientação de carreira em uma universidade, onde eu oriento jovens em processo de transição da universidade, da formação tradicional, para o mercado de trabalho. Como esse livro é um guia, o João Furlan organizou ele dentro de uma sequência lógica, como começo, meio e fim, mas ele dividiu em duas partes. A primeira parte, falando sobre... deixa eu achar aqui na minha colinha. Tá. A primeira parte, ele está falando sobre a descoberta dessas habilidades que o líder precisa ter, e o segundo momento do livro, ele está falando do desenvolvimento dessas habilidades. Então, o primeiro é um processo de autoconhecimento. Ele é cheio de exercícios, ele é cheio de atividades práticas, ele também direciona você para fazer exercícios lá no site do João Furlan, bem legais os exercícios. Então, no primeiro momento é uma autodescoberta, você vai se descobrir como líder, qual é o seu perfil de liderança, e o segundo momento você vai desenvolver as habilidades que você descobriu no primeiro momento do livro. Ele construiu o livro, ele mesmo fala isso, como uma espécie de Canvas, tá? Canvas é um modelo para desenvolvimento de negócios. A gente pode pensar no outro vídeo, eu posso convidar uma amiga minha, que é a Thais Lanucci, para falar sobre Canvas aqui para o canal, que ela é mais, digamos assim, expert nisso do que eu, que ela é administradora. E ele propõe o livro como se fosse um modelo de Canvas pessoal, Canvas para desenvolver a sua vida pessoal, tá? E aí ele coloca uma coisa que é muito interessante. Ele coloca que são princípios que podem ser usados tanto na nossa vida pessoal quanto na gestão da nossa equipe. Então são princípios que ele está trazendo não só para o desenvolvimento meu profissional, mas para o meu desenvolvimento pessoal também. E aí o livro se torna extremamente rico porque ele faz uma pesquisa muito extensa de algumas correntes teóricas que estão bombando agora na atualidade. Ele traz pesquisas recentes e o livro é muito rico do ponto de vista de suporte de pesquisa. Ele traz dados de pesquisa, ele traz resultados de pesquisa numa linguagem mais fácil da gente entender, digerida, mastigada, sem aquela linguagem muito técnica que dificulta o leitor de entender do que fala o livro. E isso torna o livro muito rico e muito aplicável no nosso dia a dia. Mas qual é a grande sacada? Qual é a grande sacada do livro, na minha opinião? A grande sacada dele, claro, tudo que a gente está lendo aqui no livro a gente aproveita, tem coisa muito interessante, mas para mim a melhor sacada do livro é que ele traz uma parte em que ele vai desenvolvendo uma série de modelos ou de propostas de desenvolvimento de liderança, e ele organiza alguns desses modelos, é uma organização dele,
Ele coloca essa organização e traz essa organização e coloca essa organização dentro de um plano que, quando eu li, eu na hora identifiquei algumas coisas que os alunos conversam comigo no meu trabalho. Ele está falando de um plano de mentoria, ele está propondo um plano de mentoria. Ele não diz isso, tá? Ele não diz que ele está propondo um plano de mentoria. Mas quando eu comecei a ler essa parte, fui lembrando assim, cara, os alunos reclamam disso. Os alunos reclamam disso. É na página 156, eu não vou ler aqui tudo, tá, gente? Na página 156, ele começa o que ele vai falar de adaptação do estilo de liderança. E aí tem uma frase, que pra mim essa frase, assim, foi maravilhosa, foi um insight gigantesco. Ele diz assim, os líderes com os melhores resultados não dependem de um único estilo de liderança. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele traz um gráficozinho, tá? Eu posso providenciar esse gráfico depois para deixar ele de alguma forma para vocês terem acesso a esse gráfico. E ele está falando nesse gráfico que nós temos uma curva de liderança, uma curva no nosso estilo de liderança, e que perdão, a pessoa está saindo de uma gripe, gente. E que o líder, ele tem que perceber a sua equipe, em que momento do desenvolvimento cada pessoa da equipe está, para liderar não somente a equipe, mas a pessoa da equipe no momento de desenvolvimento dela, não no momento de desenvolvimento dele quanto líder. Ele, como líder, tem que perceber o momento que o liderado está e adaptar a liderança dele à necessidade do liderado. E aí, como é que isso fez uma conexão na minha cabeça? Muitos alunos chegam para conversar comigo, principalmente alunos de mestrado. Eu não atendo muito alunos de doutorado lá na minha experiência profissional, mas muitos alunos de doutorado, de iniciação científica, chegam para conversar comigo e falam assim, poxa Flávia, será que fulano, será que o professor Cicrano não sacou que eu não tenho ainda, que ele está falando uma coisa que eu não cheguei ainda, que eu não tenho ainda o insight que ele quer que eu tenha? Eu entendo o que o professor está querendo estimular naquele aluno, mas eu também entendo que o professor não foi preparado, ele não foi treinado, não tem ninguém que treine esse professor para ele ser um mentor, para ele ser um desenvolvedor de habilidades. Ensina um professor para ele ser um desenvolvedor de pesquisadores. E aí quando ele estimula o aluno, ele está estimulando o pesquisador. Mas ele não está estimulando o futuro produtor de conhecimento às vezes. E aí o professor ele não aprende a ser um mentor daquele aluno. Gente, não só professor. Para pensar, por exemplo, você na sua relação com o seu filho. Você na relação com uma pessoa que está aprendendo uma habilidade dentro da sua empresa, ou aprendendo uma habilidade porque você quer que faça um serviço na sua casa. Às vezes os estilos de liderança têm que ser conectados, adaptados, eles têm que entrar em conversa, eles têm que conversar, e cabe a você como líder perceber o momento de desenvolvimento que aquele liderado seu está para você se adaptar. A lógica dele é mais ou menos o seguinte, se você está aqui, você que tem que puxar quem está embaixo. Não tem como quem está embaixo subir se você não puxar. Essa é a lógica dele no livro. E isso para mim foi uma grande sacada, porque ele trata de uma curva de desenvolvimento. Em que você tem um início, você tem um momento ótimo, e você tem um momento que você relaxa. E aí você vai e sobe de novo, porque você vai aprender outras habilidades, outros desafios. Então não é uma liderança linear, é uma liderança que vai em curvas, ela vai e volta, vai e volta. Essa é a proposta que ele traz nessa parte do livro que eu achei fantástica, fantástica. E qual é a conclusão que a gente pode tirar disso, né? Que esse livro, ele te dá uma base para você conseguir ter outras leituras e outras referências, como se ele fosse um nivelamento para você se aprofundar um pouco mais na questão da liderança. Então eu recomendo ele como um livro introdutório para quem ainda não leu nada sobre liderança. Em vez de pegar um livro técnico, começa com um livro desse um pouco mais básico, porque ele vai te dar uma linguagem mais, digamos assim, sustentável para você ler livros um pouco mais técnicos, um pouco mais sólidos. E aí eu quero ouvir de você. Me conta aqui nos comentários o que você achou da resenha que eu estou fazendo aqui desse livro. E como é que você se vê como líder na sua vida? Você se vê um líder na sua vida? Você se vê um líder na vida de outras pessoas? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir, me conta aí o que você pensa sobre isso, beleza? Tchau e até o próximo vídeo.